Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o Janeiro Branco, o mês de conscientização da saúde mental e emocional. Mas antes eu tenho um recado para você. Para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Como está a sua saúde mental? Você já parou para pensar no assunto? Alguma vez refletiu se os seus pensamentos, ideias e sentimentos estão em harmonia? Sabe a diferença entre saúde mental ou transtorno mental? Para explicar tudo sobre esse tema, a convidada do programa de hoje é a psicóloga Elisângela Niná. Elisângela, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Eu que agradeço, Ana Paula, pelo convite. Muito obrigada. Elisângela, eu acho que a gente podia começar explicando para o pessoal de casa o que é, né? Qual é o conceito de saúde mental? Geralmente as pessoas pensam que um sujeito com saúde mental é aquela pessoa que está funcionando de forma redondinha, 100%. E não precisa estar, né, nesse grau de perfeição. A ideia é que a pessoa ela tenha uma forma de existir que seja funcional. Então ela precisa estar funcional em várias partes da vida. Coisas básicas, dormindo bem, conseguindo ter um humor um pouquinho regulado, um apetite minimamente controlado, coisas básicas já vão colocar a gente nesse lugar de ter saúde mental. E Elisângela, o que caracteriza a doença ou o transtorno mental? O grau de prejuízo, Ana Paula. Você vê que a ansiedade é a palavra da moda, né? Então, as pessoas confundem crise de ansiedade com ansiedade. Então, assim, eu sou uma pessoa ansiosa. Você deve ter momentos de ansiedade. Eu fiquei ansiosa antes de entrar aqui, até porque, né? Então, assim, isso não quer dizer que eu tenho um transtorno. Não está me trazendo um prejuízo, ou mesmo, né, se eu tiver uma ansiedade de uma forma um pouco mais exacerbada e tiver contextualizada, isso é humano, é uma emoção comum. Agora, de repente, eu estou o dia inteiro, o tempo todo, com essa ansiedade dominando o meu dia, isso obviamente vai me trazer prejuízos. Eu vou concentrar pouco, eu vou ficar mais irritada, eu vou dormir mal. Então, vai trazer prejuízos para esse básico que eu falei que acaba, né, compondo o conceito de saúde mental. Então, quando esse basal ele começa a ser atingido, esse é o ponto. Até porque, entende? Entendido. Até porque, né, Elisângela, um certo ponto aí de ansiedade é até bom, né? É porque liga o nosso sistema nervoso central. Então, imagina se eu estivesse cochilando antes de entrar aqui. Talvez eu até me perdesse na hora de falar, porque meu cérebro não ia estar tão ligadinho. Então, quando a gente fica um pouquinho ansioso, a gente dispara umas substânciazinhas aqui dentro, né, chamadas neurotransmissores, porque eu sempre digo aos pacientes, a gente tem um cérebro. Então, ele rege tudo, tadinho, ele é tão importante, mas ele é muito ignorado. Parece que a gente faz tudo por osmose, e não é não, né? Então, cuidar dele é de suma importância, porque ele rege tudo. Tudo, tudo, tudo. Elisângela, quais são os sinais de uma pessoa, né, que uma pessoa vai dando quando ela está com a saúde mental já comprometida? Ana Paula, você vai lembrar dessa palavra, o básico. Quando o básico começa a ficar meio distorcido, então era uma pessoa que sempre era pontual, de repente está dormindo mais, ou que era até reguladinha na alimentação, de repente está comendo mais ou menos, ela saía bastante, aí quer dizer, não está vendo mais os colegas, tá? Por exemplo, quando a gente fala da depressão, as pessoas confundem, né? O deprimido é aquele que vai estar deitado, e óbvio que a gente tem pacientes que chegam nesse nível da doença, mas geralmente são pessoas que estão desconectadas da própria existência. São pessoas que se desconectaram da forma tradicional de existir. E isso já é um ponto de alerta. Então, a Ana Paula sempre chegava no horário, a Ana Paula ganhou muito peso, perdeu muito peso, a Ana Paula está dormindo mais, está sendo. Quer dizer, ela está desconectada daquela forma de existir. Isso, eu sempre digo, né, o nosso cérebro comunica tudo. Já é o nosso sistema, de forma muito gentil, comunicando que a gente precisa olhar para ele, sabe? Contando ali que alguma coisa está errada, então, né?
Isso. Aí você tem que começar a olhar antes que isso cresça, porque vai crescer. Elisângela, e acho que muito importante a gente falar, né, do Janeiro Branco, especialmente com relação ao suicídio. Quando as pessoas começam a ter pensamentos suicidas, o que a gente deve fazer? Como buscar essa ajuda? Antes de tudo, acolher, né? Porque ao contrário do que dizem, mas quem fala não faz. Faz. Quem fala está avisando. Então, mas ela se cortou na região que não ia acontecer nada. Mas para pensar, para uma pessoa utilizar esse recurso para talvez chamar a sua atenção, você concorda que é porque aquele sistema já está muito bagunçado, já está muito frágil, e a gente entra nesse lugar de desumanizar a dor do outro. Então, um sistema não está reguladinho. Se eu estou lá e me corto, mesmo que eu seja num ponto que, de fato, eu não vá morrer, mas isso já demonstra o quanto eu estou comprometida. Então, não ignorar e buscar ajuda profissional, obviamente, porque daí vai entrar com medicamento para regular esse sistema. Lembra? Para eu estar com pensamento suicida, é porque eu estou com crença disfuncional. Eu preciso regular esses padrões de pensamento, porque geralmente são pensamentos catastróficos, e para aquela pessoa é real. Minha vida não vale nada, nada na minha vida é legal, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, assim, não adianta você falar, não, mas para aquela pessoa aquilo é real. Então, pensa que ela tem uma circuitaria que está trabalhando contra ela, são padrões de pensamento. Precisa que um profissional entre, né, um psicólogo ali, de preferência comportamental, para ajudar essa pessoa a criar novas circuitarias, a criar novos padrões. A gente fala que é uma restituição da cognição. Então, é um trabalho importante. Não é só bater um papo, mas, obviamente, o primeiro fator ali seria o acolhimento, e não negligenciar de forma alguma. Seria ideal também essa pessoa buscar a ajuda de um médico, um psiquiatra? Sim, sim. Eu sempre sugiro, num primeiro momento, o psicólogo comportamental, Ana Paula, porque sem o medicamento ele vai entrar como uma contenção. Pensa assim, é como se um barranco fosse desabar. E aí o medicamento, ele é uma contenção ali, segurando o barranco. Ele ajuda a não desabar. Só que, se a pessoa não reestruturar aquela arquitetura do negócio, o ambiente, quando tirar a contenção, adivinha o que vai acontecer? A gente volta para a estaca zero, que é o que acontece com a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil. Elas usam medicamento de forma errada, por isso que ainda tem muito preconceito. Medicamento vicia, medicamento não vicia. O que acontece é que as pessoas usam de forma inadequada, elas entram com a medicação, então eu tenho uma contenção no barranco, porque o meu sistema não está funcionando direito. Lembra, eu tenho um cérebro que libera neurotransmissor do bem e do mal. Se eu estou deprimida, é porque eu estou liberando muito neurotransmissor do mal. Então, o medicamento, ele vai ativar receptor do bem. Olha que legal. E vai equilibrar o meu sistema. Só que daí eu tenho que começar a organizar esse ambiente. Então, às vezes, eu estou num trabalho que exige muito de mim. Ou tenho filhos que estão com questões na minha maternidade, ou questões no meu casamento. Então, é o momento de, em terapia, eu ir ajustando esse ambiente, né? Reestruturando aqui a minha forma de pensar e lidar com o mundo. Porque em algum momento esse contensor vai ter que sair. E quando sair, a ideia é que a gente não tenha mais nada para despencar. Até gostaria de saber a sua opinião a respeito desses medicamentos. Medicamentos para dormir, medicamentos para ansiedade. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Veja, eu sempre digo que eu entendo mais de psicofármacos do que algumas colegas psicólogas e menos do que eu deveria, tá? Então, assim, algumas moléculas, elas tendem a viciar. Então, geralmente, medicamentos para dormir, eles têm que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas, obviamente, eles são essenciais. Então, se você é uma paciente que está muito ansiosa, você está tendo crises, você vai entrar com uma medicação, só que a medicação de tratamento que a gente fala, o antidepressivo ou medicamento para ansiedade, ele demora de 20 a 30 dias para começar o efeito de fato no sistema. Sabe, Ana Paula? Então, o paciente entra, e aí a gente vai ter o efeito mesmo daquele medicamento depois de tempo, então não é na hora que ela toma. Então, pensa, essa paciente ficar 20 dias sem dormir, porque às vezes ela está tão ansiosa que ela não dorme, e aí ela tem que trabalhar. E aí ela tem filho. Aí a gente vai fazer o quê com essa mulher? Então, lógico que não vai ser a mesma qualidade de sono, porque a gente está falando de um sono induzido quimicamente, mas pelo menos aquele sistema está apagando. O que não dá é para a gente deixar aquele sistema ligado o tempo inteiro, porque senão ela pode entrar num quadro de psicose, ela pode progredir. Então, o sono ele é de suma importância. Óbvio que quando ela entrar com tratamento, a ideia é que no final do dia ela esteja menos ansiosa, porque daí aquele medicamento vai estar regulando o neurotransmissor, e aí ela vai conseguir desmamar o medicamento para dormir. Eu estou usando uma linguagem que você entende, né? Geralmente eu falo assim com todos os pacientes.
Tá perfeito. Desde a Dona Maria ao Ricardão. Porque eu penso que é importante a gente entender, senão a gente não se abre, né? Elisângela, acho que é importante a gente falar também aqui para o pessoal de casa qual que é a diferença entre tristeza e depressão, porque muitas vezes, a gente comentou um pouquinho no começo, as pessoas confundem, né, esses cenários. Acho importante a gente explicar. Tá um dia triste é uma coisa, agora estar sempre triste já é bem diferente. Sim, a gente tem alguns critérios avaliativos, né? Então, a gente precisa entender o contexto. Se você perdeu um ente querido, você vai ficar triste alguns dias. A gente está falando de um processo que se chama luto. Só que as pessoas hoje em dia, Ana Paula, elas não estão acostumadas a sentir o celular. A gente, né, fica ali, é treinada a ficar mexendo naquele troço, que eu adoro, sou super grata a ele, graças a ele a gente está aqui, mas assim, as pessoas não sabem utilizar. E, obviamente, é prazeroso para o nosso cérebro. Então, ele acaba fazendo com que a gente não preste muita atenção em algumas coisas, principalmente no sentir. E aí, quando eu sinto, eu não sei lidar com aquilo. Porque eu estou o tempo todo só buscando estímulo positivo, né? No celular, vendo a vida da Ana Paula, da Joana, da Maria. E aí, de repente, quando eu volto para a realidade e tenho que lidar com estímulo ruim, o meu cérebro tá muito sensível àquilo, porque aquilo não é um repertório muito acessado. Então, assim, as pessoas, primeiro de tudo, precisam aprender que vão sentir, né? Porque também as pessoas ficam utilizando medicamento para não sentir, você vai sentir. Agora, a grande questão é, não tem contexto, então, puxa, meu casamento tá até legal, não tá perfeito, minha maternidade não tá perfeita, mas tá legal, meu trabalho, que é isso, né? Tá funcionando, mas eu tô meio esquisita aqui, quer dizer, continuo com indisposição, eu tô tendo muito prejuízo na minha vida, não tô conseguindo maternar direito, não tô conseguindo, então, aí que eu entendo que talvez eu esteja com o sistema entrando num lugar de fragilidade e de atenção. Eu sempre digo, a gente, e eu não medico, né, mas eu falo, a gente é classe da saúde. A gente não medica doença, Ana Paula, a gente medica prejuízo, né? Porque às vezes você teve uma crise de ansiedade. Isso quer dizer que você vai medicar? Não. Foi um prejuízo paulatino, circunstancial, se entrar com a terapia, alteração de comportamento, a gente regula, então talvez você não precise. Agora, se o prejuízo for significativo, aí tem que entrar com a medicação. Então, contextualizar a dor, a tristeza, isso é importante. E saber se acolher também, né, Elisângela? Acho que isso é bem importante, saber se acolher, não... Porque hoje, como você disse, as pessoas querem fugir um pouco, né, desse sentimento, desse sofrimento, e o que é inevitável. É inevitável. E querendo ou não, a indústria, ela dá pra gente recursos para fugir, né? Você tá ali, aí você tá vendo. Então, assim, lembra, o nosso cérebro, ele tá aqui, ele reage o tempo todo. E é muito estimulante, não à toa a gente fica com o celular na mão e com coisas estimulantes. O nosso cérebro, ele é um farejador de estímulo. Então, na hora que eu dou para ele algo que não seja tão legal, tão estimulante, ele vai esquivar. Ele vai fazer de tudo para não entrar em contato com aquilo. Mas aí eu tenho que brigar com ele, né? Então, assim, não, eu preciso entrar em contato com isso, que é o tal do autodomínio. É muito difícil. Se fosse fácil, a gente compraria na prateleira do mercado. Então, é muito difícil, mas é importante, assim, a gente exercitar. Igual uma atividade física, né? Puxa, levantar esses 5 quilos aqui é difícil? Mas você vai ter que fazer força para levantar, para ganhar resistência e progredir carga ali, se for necessário. Nosso cérebro é a mesma coisa. Inicialmente, fazer aquele movimento é difícil, mas você tem que insistir para que aquele repertório se torne familiar, e aí aquilo vai ficar mais tranquilo. E aí você vai poder colocar novos processos ali para que você fique mais resiliente. E como controlar a ansiedade, Elisângela, diante das demandas, das cobranças do dia a dia? Procurando não se negligenciar. Ana Paula, as pessoas, elas estão se perdendo no básico. Eu digo o tempo todo. Ninguém se perde porque, ai, né, não estou indo para Paris de helicóptero. Não é isso. A gente se perde porque parou de fazer a unha, porque o bebê nasceu e a gente não quer ir lá. A gente se perde porque a gente parou de hidratar o cabelo. A gente se perde porque a gente parou de sonhar. A gente se perde porque a gente parou de ir na casa da irmã, da colega. Porque a gente parou de fazer a caminhada, a gente parou de ouvir música. Então, uma forma de controlar a ansiedade, Ana Paula, é cuidar da existência diária. Então, peraí, deixa eu dormir direito. Deixa eu tentar voltar a apreciar, gostar de ler o meu livro. Eu preciso ouvir música. Não, eu tô com preguiça de ir na casa daquela amiga, mas eu vou lá, né? Eu tô com preguiça de ir na... Então, assim, eu preciso me obrigar a fazer movimentos, porque na hora que eu estiver fazendo isso, eu vou acender neurotransmissorzinhos do bem. Eu vou
ativar isso lá dentro. Olha que legal. Aí é como se eu estivesse criando amortecedorzinhos. Olha que bonitinho. Então parece, as pessoas falam, né? Ah, mas isso não adianta nada, não vai resolver. Quantas vezes eu não vi isso? Viajar não vai resolver o meu problema. Não vai resolver o seu problema, mas vai te deixar mais resistente para resolver. Óbvio, nem todo mundo tem. Eu queria poder viajar toda vez que eu tivesse um problema. Mas a gente tem amortecedores muito acessíveis. Que é isso? Às vezes você vê uma amiga, sei lá, comer uma pizza da risada. Naquele momento, você ativou um monte de neurotransmissor serotoninérgico. E mesmo que as pessoas não saibam o nome, o que isso significa? O medicamento, ele vai ativar exatamente esse receptor quando a pessoa está com depressão. Olha que bonitinho. Só que a gente ativa naturalmente. Só que a pessoa, quando está deprimida, ela está em anedonia, ela não consegue fazer movimentos que gerem prazer. E aí a gente precisa estabilizar para que ela faça coisas básicas. Mas a gente, né, partindo do princípio, a gente consegue fazer um movimento. Então a gente tem que se obrigar, e daí a gente vai acender as luzinhas lá dentro, e aí a gente vai ficar forte. Na hora que está lá, não é legal? Isso quer dizer que está acendendo o neurotransmissor lá dentro. E a síndrome do pânico, que é um outro tema também bastante, né, falado, ela é um tipo de transtorno mental, Elisângela? Sim, ela é um tipo de transtorno mental. A depressão e o transtorno de ansiedade. Não é a ansiedade, tá? Então, a ansiedade é uma emoção comum que a gente tem, mas existe o transtorno de ansiedade. Síndrome do pânico, essa síndrome do pânico, Sim, no caso, ela também é um transtorno. E quais seriam os sinais também de alerta para quem está sofrendo com esse problema? As pessoas geralmente começam a se isolar, porque a sensação de morte é muito real para as pessoas que têm síndrome do pânico. Então, se eu acho que eu vou morrer, o que eu quero fazer? Controlar as variáveis. Então, se eu atravessar a rua, eu posso morrer atropelada. Se eu for encontrar a Paula, eu posso ser assaltada. Se eu abrir o portão, alguém pode invadir minha casa. Se eu descer a escada... Então, assim, eu começo a querer controlar todas as variáveis que me assustam, e cada paciente é único, cada um vai ter um medo específico. Então, observar. Medo também é uma emoção importante, né? Senão a gente vai lá brincar com um crocodilo. Mas, lembra, a frequência daquilo e o prejuízo que aquilo traz. Então, por medo, eu não estou saindo de casa, por medo, eu não estou indo trabalhar, por medo. Então, isso tem que ser visto. Na medida em que trouxer prejuízo, opa, né? Dúvida, a síndrome do pânico, ela é relacionada só com a pessoa que está sentindo, ou você pode ter com relação a outras pessoas? Por exemplo, tenho medo que a minha família possa morrer, tenho medo que os meus pais sofram um acidente. Isso está relacionado com o outro ou só com a pessoa também? Também pode acontecer. Tem pessoas que têm muito pensamento intrusivo, Ana Paula, e aí às vezes ela nem chegou num lugar de transtorno ainda, mas ela já está apresentando essa narrativa. Eu tenho muito medo, é isso, do meu marido ser assaltado, do meu... Você concorda que a possibilidade dessa pessoa começar a querer controlar muito as variáveis tende a aumentar? Só estou o tempo todo catastrofizando, ou seja, tendo pensamentos muito catastróficos sobre as pessoas que eu amo. Como é que o meu cérebro vai ficar? Ele vai ficar hiperativado. Ele vai ativar neurotransmissorzinhos de luta e fuga. Por quê? Porque a gente é uma máquina. A gente tem um padrão de funcionamento. Então, eu vou fragilizar esse sistema, porque o nosso cérebro, ele suporta ativar. Só que ele não foi feito para ficar com isso ativado uma quantidade de tempo exorbitante, que é o que acontece com uma pessoa que está começando a ter muito pensamento intrusivo. Não é que ela vai ter, ela vai ficar um período, uma constância muito significativa sobrecarregando o sistema. E, Elisângela, uma frase que todo mundo diz, né? Todo mundo precisa fazer terapia, né? Isso é uma grande verdade, né? É uma grande verdade. Eu acho bacana que com o advento da internet ficou mais popular isso, né? As pessoas estão falando mais abertamente. Ainda tem muito estigma, tem muitas pessoas que não querem falar, mas eu acho bacana que cada vez mais as pessoas estão entendendo o quanto é bonito você dizer, não, eu paro sim, para me olhar, para me entender, porque, Ana Paula, eu digo aos pacientes que a gente não aprende a se entender, ninguém ensina a gente a se conhecer, e o ambiente coloca a gente no modo automático. Isso quer dizer que eu não tenho tempo, às vezes, nem de entender por que eu fiz aquilo, eu só vou reproduzindo. E não existe isso de, eu sei o que precisa fazer. A gente não faz o que precisa fazer. Se fosse assim, seríamos perfeitos, né? A gente faz o que a gente aprendeu. E quantos de nós não tivemos aprendizados equivocados por conta dos pais ou cuidadores?
E falando em estigma, preconceito, uma frase que muitas pessoas costumam ouvir: minha família fala que psicólogo é coisa para gente louca e que depressão é falta de Deus. Como que a gente quebra esse pensamento preconceituoso? Primeiro de tudo, começando por nós. E é muito tendencioso, né, a gente tentar mudar a forma do outro pensar sobre algumas coisas. Não, eu quero que meu marido entenda que depressão é doença, eu quero que a minha mãe entenda, E eu sempre digo, mas você já entendeu? Né? Você já entendeu que você está doente? Esses dias, uma paciente querida falou assim, porque, né, eu não estou doente, eu disse, então, você está. Eu sei que não é uma frase agradável de ouvir, mas você está doente. É que agora você está com um pouquinho de remissão, porque ela entrou com medicamento, enfim, está aqui modulando o comportamento. Mas assim, você está doente. E depressão é uma doença crônica. Por mais que o paciente fique em remissão, ele tem depressão. Não existe isso, curou a depressão. Ele tem. Ele pode ficar em remissão 20 anos, mas ele tem. Isso quer dizer que o sistema dele já está prejudicado em algum grau. Então, assim, primeiro de tudo, você tem que entender, porque daí você vai ali, né, falando para o outro teu ponto de vista, e a gente fala que você vai psicoeducando. Se o outro tiver abertura, ele vai se abrir para aquela narrativa que você está levando. Agora, se o outro não tiver abertura, Ana Paula, você pode falar, repetir, mostrar artigo, o outro, entende? Então, assim, a grande questão é, eu entendo, e aí eu vou usar o que eu compreendo para psicoeducar quem tiver abertura. Quem não tiver, eu preciso me apropriar que eu não vou ter poder de alteração. Você comentou, né, das pessoas terem a depressão aí por muitos anos. Existem perfis de pessoas mais vulneráveis para a depressão? A gente fala que é uma doença de multifatores. Isso quer dizer que dificilmente a gente vai encontrar, né, algo, isso aqui. Então, a gente tem pessoas que vão desenvolver por conta de fator ambiental, tem o fator genético, isso quer dizer que ela vai desenvolver, né? Então, se ela tiver um ambiente reguladinho, ela muito provavelmente não vai disparar, né, um transtorno depressivo. Então, a gente diz, pelo menos na minha concepção, o ambiente acaba sendo o principal fator. Lógico, né, a predisposição genética, mas, de novo, o fato de eu ter a predisposição quer dizer que eu vou disparar? Não, mas, mesmo que talvez eu nem tenha, né, numa família, um caso, mas se o meu ambiente for caótico, eu vou fragilizar o meu sistema e vou entrar no lugar de disparar um transtorno depressivo. Elisângela, para a gente já encerrando esse primeiro bloco, como que as pessoas devem escolher um terapeuta? Qual é a sua dica? Qual a sua orientação? A gente, dentro da psicologia, pensa que é como se fosse uma caixinha. E dentro dessa caixinha tem várias abordagens, a gente chama. Isso quer dizer que existe o psicólogo comportamental, fenomenologista, psicanalista, e eu não estou entendendo nada. Então, cada um vai usar uma forma de tratamento diferente. Mas a gente fala que existe, hoje em dia, né, tem a terapia padrão ouro, que é a psicologia, a terapia comportamental, que usa uma abordagem com mais aprovações científicas. Então, a gente tem dados mais fidedignos. Então, obviamente, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, procure um psicólogo comportamental, mas independente de qualquer coisa, química, de verdade, também. A técnica é importante? Mas a condução, na minha construção, é tão importante quanto, porque não adianta o outro ter técnica e você ficar ali, porque falar das nossas vulnerabilidades não é, parece que é fácil, né? Mas não é. Você vai ficar ali, às vezes, um bom tempo com aquela pessoa. Então, se você não tiver química, se você não tiver, né, o conforto de se entregar ali, procura outro, mas não desiste. Pensa que cuidar de você tem que ser o objetivo principal, no final de tudo. Tá certo, então, nós vamos para o próximo bloco, vamos fazer um rápido intervalinho, porque depois nós vamos falar sobre as ações da campanha Janeiro Branco, que neste ano tem como tema saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Nós já voltamos.
Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre o Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental com a psicóloga Elisângela Niná. Elisângela, agora estamos nesse segundo bloco. Eu gostaria que a gente falasse especificamente nesse bloco sobre a campanha Janeiro Branco. Como que surgiu essa ideia e qual que é a importância desse movimento na sociedade? A campanha, ela tem a intenção de conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental, porque, como eu havia dito, infelizmente a gente não é treinado a lembrar que a gente tem um cérebro, a gente cada vez mais está sendo treinado a acharmos que somos máquinas, e aí a gente vai se desumanizando. Então a ideia da campanha é a gente lembrar um bocadinho que a gente tem que cuidar da saúde mental e da saúde emocional, e o mês de janeiro foi escolhido porque é o início do ano, então tem toda aquela simbologia do início, da possibilidade de você fazer, né, dali para frente, um ano diferente, uma vida diferente, enfim. Elisângela, como que a gente pode, pessoal mesmo de casa que está acompanhando o programa, a gente mesmo no nosso dia a dia, como que a gente pode ajudar as pessoas através dessa campanha, com ações práticas? Eu penso que o exemplo é sempre o maior motivador. Então, se eu valorizo sei lá, as empresas, por exemplo, as empresas, se elas valorizarem, humanizar o funcionário, elas já vão estar fazendo um bom negócio. Por quê? Porque ela vai estar ensinando para aquela pessoa o quanto ela precisa cuidar de si exatamente para produzir melhor e mais. Só que, infelizmente, não é o que acontece. Falar até é falado, mas na prática isso não ocorre com muita frequência. Então, fala-se muito de humanização, mas na prática se desumaniza. Então, eu esqueço que você tem família, você precisa, quanto mais, né, você trabalha 8 horas, mas aí se você ficar 12, você é mais bem visto, e aí te chamam no final de semana e você não está dormindo. Então, assim, ninguém propõe uma atividade física, ninguém propõe uma escuta, ninguém... Então, o funcionário ou a pessoa que está ali, ela vai ficar cada vez mais desconectada da humanidade. Então, por exemplo, se eu estou em casa e quero dar o exemplo para os meus pais, a mesma coisa, o meu cuidado, né? Eu vou dormir porque eu preciso acordar cedo, eu vou fazer isso daqui o básico, né? Eu vou comer porque meu intestino precisa funcionar direitinho, ou não vou entrar nessa briga porque não me convém, eu vou fazer isso daqui para me poupar, vou fazer isso daqui para me alegrar, então isso aqui é importante para mim, não é bobagem. Então, quando eu paro de desvalidar a importância do básico, eu já vou psicoeducando quem está do lado, já é um bom negócio. E falar, acho que sobre o tema também é muito importante, né? Porque a gente conhece muitas pessoas que cometeram suicídio bem próximos, né, da nossa família. E aí, muitas vezes você fala, poxa, eu não sabia que ela estava passando por aquele momento, poderia ter ajudado, como poderia ter ajudado. Acho que falar sobre esse tema também é muito importante, né? Muito, e canais como o de vocês, Ana. Então, antes de qualquer coisa, agradecer, né? Porque canais como vocês, todos os canais, todo mundo que puder ajudar. Então, lembra, eu falei da gente ajudar um ciclo pequenininho, né? Às vezes na família, não, mas um canal que tem a possibilidade de acessar mais pessoas, conscientizar. Veja, a gente está falando aqui dela fazer coisas básicas para ter saúde mental, dela prestar atenção. Às vezes ela está lá, caramba, eu era tão feliz, eu tinha tantas colegas, agora eu não tenho ninguém. Acredite, só o fato da gente estar falando isso aqui, provavelmente a gente já pode causar um insight em alguém. E alguém que está se desconectando, até me arrepio, olha que bonitinho. E aí, de repente, se essa pessoa tiver um insight, talvez ela busque ajuda. Porque até então ela está se negligenciando. A gente, não estou falando só da Ana negligenciar aquela família ou aquela amiga que está esquisita e ajudar, mas a gente se ajudar. Porque a gente também, a pessoa, no lugar de querer se suicidar, porque ela quer. Ela vai ficando ali, ela vai entrando, ela também está entendendo, ela vai se... geralmente as pessoas, os pacientes relatam, eu não era assim, eu era diferente, eu não era assim, né? Então, a pessoa percebe que também ela está esquisita, mas ela não sabe o que é. Então, às vezes, através de um canal como o de vocês, ela tem um insight, pode buscar ajuda a tempo. Elisângela, eu gostaria que a gente falasse também, que eu acho que é muito importante, a relação da qualidade do sono e da alimentação com a saúde mental. A gente sabe que esses temas estão diretamente relacionados com isso, né? Então, eu penso que cada vez mais os profissionais da área da saúde mental que não entenderem que está tudo interligado vão ficar um bocadinho para trás. Então, quando a gente fala de prática de atividade física, a gente não está falando só de estética.
Acho que isso está ficando cada vez mais em evidência. Lógico que é lindo, né? Fica bonito mesmo, mas a gente ativa neurotransmissor. Lembra? A gente tem um cérebro. Isso quer dizer que o nosso cérebro vai ficar mais resistente. Quando eu pratico uma atividade física, eu ativo serotonina, dopamina, que são neurotransmissores de suma importância. Eles combatem mesmo a depressão. Obviamente, não é a cura, quer dizer, né? Ou a forma de colocar o sujeito em remissão. Porque, eu estou com um ambiente catastrófico e vou fazer atividade física. Você vai ativar receptor, mas você vai voltar para aquele ambiente catastrófico. Você tem que regular aquele ambiente. Senão você vai ficar enxugando gelo. Mas se você já está modulando esse ambiente e ainda está fazendo um movimento simples, uma caminhada, tentando comer menos açúcar, porque daí a gente inflama. A gente não inflama só o tecido, né, externo, a gente inflama o nosso sistema nervoso central também. É isso que as pessoas têm que entender. Está tudo interligado. Então, compreender que cuidar de si com carinho não pode mais ser negociado. Eu tenho pacientes que falam, mas por conta da correria eu comprei um pacote de salgadinho, e aí eu sempre entro com a conscientização, você acha que isso é justo com você? Né? Quer dizer, entendo que trabalhar é importante, entendo, mas assim, foi isso que você deu para o teu corpo, não tinha nada de nutriente ali fora, né? Não vou falar nem de estar gordinha, de estar com o corpo ali deformado, porque o discurso aqui não é contra o gordinho, mas é contra a gordura, né? Então, assim, além de tudo isso, você não deu um nutriente para esse corpo que está te sustentando o dia todinho, esse cérebro, assim, é muita maldade consigo mesmo. Para pensar, não é? E também tem a questão, o álcool entra muito aí também, muitas vezes as pessoas buscam no álcool uma fuga, e aí já o efeito já é todo o contrário também, né, depois que passa, né, o efeito da alegria, da euforia, vem aquele baque, né? Você está fazendo perguntas que eu amo porque me leva para falar do cérebro. Porque as pessoas gostam do álcool ou qualquer droga, Ana? Porque ativa neurotransmissorzinho do bem. Então, o nosso cérebro, ele é um farejador de recompensa. Tudo aquilo que gera estímulo rápido é muito atraente para ele. Por isso que é tão difícil, né, tratar o adicto. Porque o cérebro, ele quer aquilo. Então, o teu sistema fica trabalhando contra você. Aí o problema é que daí você fica menos sensível a coisas básicas. Então, se eu estou jogando uma bomba de estímulo, porque quando eu tomo o álcool lá, é uma delícia, né? A gente ativa o sistema dopaminérgico, serotoninérgico, então biologicamente é muito gostoso. Aí, de repente, você quer levar ele para ver, sei lá, uma paisagem bonita. Ele vai ficar menos sensível se você der álcool com frequência, porque você vai viciar aquele sistema naquele nível de estímulo. De repente, quando a gente não dá mais, ele vai ficando menos sensível, e aí a probabilidade de ficar anedônico, que a gente fala que é com a ausência de emoções ali, é muito maior. Não que você não possa tomar um drink, entendeu? Mas utilizar isso como fonte de recompensa, como fonte de estímulo, não, eu preciso aprender a estimular o meu cérebro. O livro que eu gosto, a música que eu gosto, com as minhas colegas, tudo que traz felicidade para você, para mim, pra gente, Ana, tudo que traz sensação de bem-estar, é porque está ativando o neurotransmissor do bem. Essa é a dica. Mas eu não sei. Te fez rir aquele podcast? Então está ativando o neurotransmissor do bem. O mesmo que o álcool vai ativar, serotonina e dopamina, mas é numa proporção, obviamente, menor ali, né, numa intensidade e com mais qualidade. Elisângela, e o que pode influenciar negativamente a nossa saúde mental? Um caminho aí que a gente não deve ficar atento para não seguir. Eu falei agora que tudo que faz a gente ficar, né, um pouquinho feliz é bem-vindo, né? Seja brincar com aquela pessoa, o contrário é a mesma coisa. Tudo que trouxer desconforto, lógico, né? Que for tóxico em algum grau, então não é que trouxe desconforto, ler biologicamente pode ser desconfortável inicialmente, mas a gente não está falando disso, né? Vamos tentar usar o bom senso aqui. Eu estou falando da relação com aquela colega que só reclama, ou aquele familiar. E, Ana, é muito comum a pessoa falar, mas é o meu pai, a minha mãe, então. Talvez as pessoas caiam da cadeira aí agora, mas enquanto clínica, eu vou ser bem direta. Não importa para a gente da saúde mental aqui, se é o pai, se é a mãe, se é a tia, se é a avó. Se tá te fazendo mal, mas meu papel aqui é clínico, não é religioso, não é. Se tá te fazendo mal, a ideia é você tem que preservar o teu sistema. Então, você não precisa ter raiva, você pode ofertar cuidado de longe, você pode ofertar
né, atenção de longe, mas a convivência está fragilizando o teu sistema. Você fica ansiosa, você fica irritada, você fica triste. Então, assim, por que a gente vai ficar expondo o teu sistema a isso? Olha que judiação, de novo, olha como eu não estou tendo carinho comigo. Mas é egoísmo. Então, aí é outro papo, porque assim, ó, tá todo mundo confundindo os códigos. Todo mundo confunde egoísmo e, na verdade, muitas vezes é autopreservação. Porque ninguém ensina a gente a se autopreservar também. Ana, esse é um problema. É muito raro. Eu não aprendi. Um monte de gente não aprendeu. Então, isso não é egoísmo. Isso é autopreservação. Se você não se preservar, ninguém vai. A minha próxima pergunta era exatamente sobre isso. Se saber escolher com quem a gente vai se relacionar é tão importante para a saúde mental. E você já respondeu que sim, né? O que mais tem aí, veja, eu acabo falando muito sobre relacionamentos tóxicos também. E o que mais tem é isso. São mulheres e homens, enfim, se relacionando com pessoas adoecidas e ficam ali, né, tentando, e nessa tentativa toda ela vai adoecendo, porque isso, você está expondo de forma constante, frequente, numa intensidade significativa, o teu cérebro a emoções muito ruins, todo dia, Ana. Então a gente já tem boleto para pagar, coisa para fazer, casa para arrumar, então assim, o nosso cérebro ele já entra em contato com coisas desconfortáveis, mas tem coisas que ele não precisa, então na hora de você, lembra, durante o dia inteiro, qual é o teu básico prazeroso? Ai, meu Deus, eu tenho que chegar lá, aquele homem vai brigar comigo, né? Ai, vou ter que... Então, quer dizer, o teu cérebro não tem um respiro, coitado. Já tem trabalho, já tem coisas que, por mais prazerosas que sejam, né, estressam o nosso sistema. E aí você fica ainda expondo, chorando, sofrendo, com medo, gritando. É muito ruim para o teu sistema, não tem como, você vai pifar. Isso é um fato. Com certeza. E Elisângela, já que a gente está falando de saúde mental, a gente está recebendo estímulos a todo momento, sempre conectado, fazendo 1000 atividades ao mesmo tempo. Não fazer nada também é importante. É. E as pessoas estão cada vez com mais dificuldade. Eu ouço os pacientes falarem assim, então, eu quero descansar, mas aí quando eu descanso eu me sinto culpada. Aí eu fico descansando culpada porque eu estou descansando. Eu nem descanso, faço o que eu tinha que fazer. Eu digo, é assim mesmo. Por quê? Não tem consciência. Lembra, a gente vai fazendo tudo no automático sem pensar. Parar um pouquinho, parece óbvio, né? Não, é só ter consciência. Ninguém está tendo, ninguém está fazendo o básico. Né? Então, respirar um pouquinho e entender, não, eu preciso desse momento. Ficar aqui vendo Netflix, não, trabalhei o dia inteiro. Óbvio, lembra? Tudo é questão do bom senso. Então, eu tô todo final de semana fazendo isso, também está muito empobrecido o meu repertório do me colocar nesse lugar de descanso. Não tem outras formas de eu descansar, né? Conversar com alguém de vez em quando, mas tudo bem de vez em quando também você querer ver Netflix, dormir pouco, o nosso sono ele é acumulativo. Se você teve 2 noites ruins, no final de semana você pode interpor esse sono. Isso se chama se humanizar. A gente está cada vez menos se humanizando. E se humanizar é primordial. Elisângela, eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre as políticas públicas relacionadas à saúde mental. Você acredita que a gente está tendo um avanço nesse sentido com relação a 10 anos atrás? O que falta ainda para avançar mais? Olha, se a gente falar em relação a 10 anos atrás, eu penso que em qualquer coisa que a gente olhar, a gente vai ver um bocadinho de evolução, sabe? Então, acaba sendo injusto com a pessoa que está no lugar de vulnerabilidade, porque ela está recebendo uma migalha a mais da minha construção. Mas se a gente pensa de um ponto de vista gráfico, obviamente a gente vai conseguir encontrar, né, uma linha evolutiva ali, de forma bem concreta falando. Eu não tenho dúvida. Eu não sou de exato, eu sou péssimo, mas eu não tenho dúvida que se a gente pegar, a gente vai... Mas está muito longe. Terapia, Ana Paula, ainda é um artigo de luxo. Então, quem não pode pagar a terapia, e mesmo que pode, pelo convênio, não tem profissional de qualidade. O profissional que está no convênio, ele tem que atender uma pessoa a cada 30 minutos. Terapia não se faz em 30 minutos. E o profissional, ele também tem que estar bem. Como é que eu vou cuidar da saúde mental do outro se eu estou o tempo todo aqui? Meu Deus, eu tenho que beber, eu tenho que correr, tenho que... Então, assim, se eu não estou tendo o básico para mim, como é que eu vou ensinar o outro a fornecer o básico para si? Então, infelizmente, eu penso que falta ainda mexer muito no básico. Eu acho que isso já diz muita coisa. Quando a gente parar de precisar mexer tanto no básico, aí eu penso que talvez a gente possa ficar um bocadinho mais feliz, assim, mesmo. Exatamente isso que você falou, né? A terapia, ela não é ainda acessível para todo mundo, que é uma pena. Poucos conseguem, né, ter
esse privilégio, né, de poder pagar um bom terapeuta, poder fazer uma sessão, né? Infelizmente, Ana, infelizmente. E de verdade, eu penso, isso não é um discurso demagógico, tá? Eu vim da periferia, eu sou uma garota que não tive como fazer, entendeu? Terapia, não tive que pagar a minha faculdade, não. Então, assim, eu gostaria muito de ter podido fazer terapia lá atrás, porque como a maioria das pessoas, eu tenho as minhas bagagens, e teria me ajudado muito. Então, eu penso que se as pessoas tivessem, e muitas mesmo na minha idade, não conseguem, e talvez nunca conseguirão, entrar numa sala e fazer uma sessão de terapia. Isso é criminoso, na minha opinião, porque elas vão morrer analfabetas de si mesmas, elas vão morrer reproduzindo ali padrões que elas nem gostam, nem querem, mas foram jogados dentro dela e elas não sabem como mexer naquilo e aquilo vai ficar, né? Então, acho que fica a reflexão. Porque a terapia, ela é uma busca por esse autoconhecimento, né? E isso é tão importante, porque é a partir desse autoconhecimento que a gente consegue priorizar as coisas na vida. Tá todo mundo fala do autoconhecimento não é só você ficar parado, as pessoas não sabem nem para onde olhar, para onde eu olho. Então, puxa, eu vi meu pai batendo na minha mãe, e por que eu tô batendo na minha esposa? Ele, se eu odiava aquilo, ó que louco, né? Quer dizer, eu vi minha mãe apanhando do meu pai, e por que eu tô que me bate ali? Ó que louco. Então, ó que louco. A gente se comporta, Ana, não é, muitas vezes, não é da forma que a gente realmente gostaria. A gente manifesta comportamentos que a gente aprendeu. Então, em terapia, né, com uma abordagem de modelagem comportamental, a ideia é ensinando essa pessoa a remodular esse padrão, a reconstruir um pedaço dessa circuitaria. A gente não vai anular, tá? As cisões vão ficar lá, mas a ideia é que ela se responsabilize, sendo adulta agora, pela própria vida e comece a arrumar essa casa. Vai dar trabalho? É o ideal? Não, o ideal seria a gente crescer recebendo códigos bons, mas nem todo mundo vai receber isso. E aí, na fase adulta, a gente tem capacidade cognitiva, porque a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade de aprender coisas novas. Ou seja, eu, Ana, Eli, João, Maria, com 30, com 40, com 50, eu posso remodular o meu padrão de interagir com o mundo. Dá trabalho, não vou mentir, não é fácil, não é não, dá trabalho, mas é possível. E eu penso que se as pessoas tivessem a possibilidade de escolher, elas escolheriam tentar. E muitas não vão nem conseguir tentar, porque não vão ter acesso. Elisângela, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, e desse suas orientações também para as pessoas que estão acompanhando agora o nosso programa, a como preservar a saúde mental, como manter essa saúde mental em dia. Bom, para mim, sempre vai ser cuidando do básico. Então, senhora, para de priorizar só a louça é importante, eu também adoro uma louça limpinha, né, um negocinho, mas assim, e na igreja lá que você gostava de ir lá fazer aquele trabalho, vai lá, né, eu sei que você está sem tempo, mas e você não vai existir nunca dentro da própria vida? Eu sei que você está com filhos aí, mas não dá para você ir na casa da tua irmã bater um papo, deixar essa molecada aí 1, 2 horas com esse pai? Eles não estão amarrados no pé da mesa, não estão abandonados, eles estão com o pai. Então você pode existir um pouquinho enquanto mulher. Você pode ir no parque dar uma passeada, você pode ir na academia do teu bairro, você pode se desafiar a fazer coisas simples. Você pode voltar a ouvir música, montar a tua playlist no Spotify, porque você vai ficar mais feliz na hora de lavar a louça. As pessoas, elas estão acostumadas a viver no cinza, elas estão se acostumando. Isso não é bom. Então, assim, mexa no básico. Começa por cor nessa vida. E por cor é só, como eu falei, para Paris. É uma delícia. Fulana foi para Paris, foi não sei para pegou um navio. Não dá. Minha senhora, às vezes não vai dar para a gente ir para Paris, não sei para onde, não dá. Mas dá para a gente ir no Sesc. Dá para a gente fazer tudo isso que eu falei. Botar uma música no Spotify. Dá para a gente ir na casa da colega, fazer aquele trabalho na igreja, deixar a louça um pouquinho bagunçada. Dá para a gente se colocar aí um pouquinho no lugar de amor. Sabe? No lugar de cuidado. E isso é um exercício, infelizmente parece tão simples, né? Mas é mais difícil do que as pessoas imaginam. E se afastar daquilo que já rouba a pouca energia que você tem. Então já não tô legal, ainda vou ficar aqui com essa pessoa que só me traz notícia ruim, que só me derruba, que toda vez que eu vou lá eu saio mais triste, preciso pensar um pouquinho mais em mim. É egoísta, sim. É egoísta com a senhora e com o senhor ficar repetindo o comportamento de ir até lá, porque você está se agredindo. Então, você está pensando só no outro.
É egoísmo, sim, mas com você. Para o nosso bem-estar, né? Olhar um pouquinho mais para a gente, ter mais esse cuidado, né, Elisângela? Não tem nada a ver com machucar o outro, porque o egoísta é isso, né? A gente tem que, sei lá, eu tenho isso aqui. Eu quero, você quer, Ana. Eu vou pôr o pé pra você tropicar, eu tô nem aí, entendeu? Você vai se ralar todo, eu quero. Agora, eu vou dizer assim, Ana, nós vamos correr. Quem pegar, pegou, entendeu? Isso se chama grito. Eu quero muito, não dá para eu abrir mão disso, eu quero muito, você também quer muito. Então a gente vai correr de forma justa. Então eu não posso ficar abrindo mão de mim pelo outro. As pessoas confundem o altruísmo e o egoísmo. Então as pessoas estão muito querendo, né, ser legal para o outro e estão se esquecendo que precisam ser legais para si. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Você não vai puxar o tapete do outro, você não vai ser mal com o outro, mas o outro às vezes está sendo mal com você sem perceber. Então você tem que se preservar disso aí. Ninguém vai fazer isso. A gente fica esperando, né? Alguém num cavalo branco, e não estou falando nem só afetivamente, mas emocionalmente também, esperando alguém salvar, alguém vir me ajudar, alguém vir. Não, não. Você vai se ajudar, você vai ter que fazer isso. Enquanto você não entender, nada vai mudar. Elisângela, eu gostaria de agradecer muito sua disposição e sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço de novo, Ana Paula. Obrigada mesmo pelo espaço para falar um bocadinho disso, né, de saúde mental. Espero que a gente possa ter ajudado alguém de alguma forma. Com certeza. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigado ao pessoal de casa também pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.